Que o futebol é uma baita ferramenta de mobilização social não é novidade para ninguém. Mas alguns clubes já entenderam que também podem ser agentes de transformação social e, através de projetos e institutos, têm feito bonito dentro e fora de campo. Para se ter uma ideia, 91% dos torcedores teriam uma boa impressão ao ver campanhas de doação sendo lançadas em eventos esportivos. Num formato pioneiro no futebol brasileiro, o Instituto Galo do Clube Atlético Mineiro foi criado há 3 anos e utiliza o poder de mobilização da torcida para transformar a sociedade com 10 projetos sociais e mais de 1.000 ações que envolvem campanhas de combate à fome, ao frio, doação de sangue, promoção da educação, da cultura e da saúde. Quem vai contar melhor essa história é a presidente do Instituto Galo, Maria Alice Coelho, e o diretor de comunicação do Instituto, Henrique Musi. Bom, Maria Alice, antes da gente começar a falar especificamente do Instituto Galo, eu sei que você já é engajada com causas sociais há bastante tempo, né? Como é que foi isso? Você, junto com seu marido, Sérgio Coelho, fundaram a ASOPOC, que é a Associação dos Protetores das Pessoas Carentes, é isso? Isso, a Sopoc é uma instituição que fica na cidade de Crucilândia, né, ela existe há mais de 30 anos, ela é composta por um lar de idosos com 170 idosos que residem lá, a gente tem uma creche com mais de 300 crianças, tem a ecoterapia, que é a fisioterapia em cima do cavalo, temos a residência inclusiva, que é para jovens e adultos entre 19 e 59 anos, e ainda a gente administra a APAE da cidade de Crucilândia. Então, uma instituição bem grande que já deu uma bagagem para a gente começar aqui no Instituto Galo, né. Ou seja, o seu envolvimento então com o social vem de muito tempo, né? E aí o Instituto Galo foi fundado em 2021, não é isso? Ele foi fundado em 2019, né, como uma das contrapartidas pra construção da Arena MRV, tá. Então é o braço social do Atlético, e a partir de 2021, quando o Sérgio entrou para a presidência do Atlético, ele me convidou para ser a presidente do Instituto Galo. E a partir disso, o Instituto Galo cresceu muito. Aí que as ações sociais começaram realmente a ser feitas. Porque, a princípio, o Instituto Galo iria simplesmente distribuir cesta básica no entorno. Só que nós fomos trabalhando cada vez mais e hoje a gente tem um Instituto Galo muito grande, com 10 projetos em execução e mais 3 para serem executados. E a gente, ano passado, nós visitamos mais de 300 creches, e esse ano a nossa propensão de ajuda é de impactar mais de 200 mil pessoas, né? E fazer mais de 1.113 ações sociais. Então, a gente tem uma meta muito grande esse ano. Ô Silvia, é importante a gente frisar que, era para a gente fazer o arroz com feijão, né, e aí entra o Sérgio Coelho e a Maria Alice e colocam nessa marmita aí um pouquinho de picanha, um pouquinho de batata frita, colocaram o refrigerante, o suco, se deixar põe a sobremesa, a janta e por aí vai. Então, realmente era um projeto pequeno, né, que foi crescendo ao longo dos últimos anos, mas com muito empenho, com muita determinação e principalmente com governança. Não adianta você ter um projeto social só pela força de vontade. Você precisa de organização de pessoas que realmente estejam no dia a dia, que compreendam o processo e que faça isso avançar ao longo do tempo. Perfeito, Henrique. É, eu acho que só a questão de ser, de um time de futebol, aí a gente pensa na questão do engajamento da torcida e já acha que isso é o suficiente, mas não, né, ter ali na liderança pessoas que já trazem essa bagagem, como a Maria Alice, faz toda a diferença. Até para em apenas, 3 anos aí, já ter todo esse sucesso. O Instituto Galo já é considerado a maior instituição filantrópica da América Latina, ligada a um clube de futebol, né. E aí eu ia perguntar justamente isso para vocês, qual que é a relação de todo esse sucesso com o poder gigantesco de engajamento que o futebol tem? A gente aproveita, né, a marca de um clube, né, e mostra para os outros clubes que não é só futebol, né, a gente tem que ter responsabilidade social. Isso é muito importante. E como o Instituto Galo quer ser o exemplo para os outros clubes. Tanto que fizemos o congresso agora, o primeiro congresso internacional da responsabilidade social ESG, né? Foi um congresso que trouxe mais de 300 pessoas aqui
na Arena MRV, para poder participar com vários painéis, com pessoas muito engajadas, importantes, ligadas ao futebol e ligadas à responsabilidade social. Dunga, que tem o Instituto Dunga, que é muito impactante também lá no Rio Grande do Sul. Trouxemos o Cafu, que tem o Instituto Cafuzinhos do Sertão, que é muito bacana. Nós trouxemos Gerando Falcões, River AFA, Plate. River Plate, o Instituto Vini Júnior, o Instituto Neymar. Então, várias pessoas engajadas mesmo, né? E instituições aqui que atuam em comunidades aqui em Belo Horizonte também. Então, foi um congresso muito bacana e isso fez com que o Instituto Galo, depois desse congresso mais ainda, né, a gente mostrasse, a gente tornasse mais conhecido. Nós nos tornamos mais conhecidos. O Silvio, é importante a gente frisar aqui que você citou alguns números e nós vamos destacar um pouco mais adiante também, mas a nossa expectativa é de atingir em 2024 200 mil pessoas, né? E aí nós estamos falando o seguinte, que a pauta que foi debatida muito nesse congresso é que se cada clube hoje no Brasil da Série A impactasse a metade de pessoas que o Instituto Galo está impactando, nós estamos falando aqui de 2 milhões, né, de pessoas, você matando fome, oferecendo oportunidade, tirando aquela criança, aquele adolescente da marginalidade, enfim, criando realmente um contexto de conexões aí onde esses clubes possam, né, fazer valer a força desse amor, dessa paixão que existe pelo futebol. É engraçado que assim no dia a dia a gente nota aqui que o torcedor atleticano ele tem uma paixão gigantesca pelo clube, mas o Instituto Galo, o olhar que ele tem para o Instituto Galo, eu acho que é maior, com mais paixão ainda, porque envolve o grande amor, que é o Atlético, mas envolve também a filantropia, o terceiro setor. Agora, pense bem, né, se cada clube da Série A fizesse um pouquinho mais, se engajasse um pouquinho mais, não que não façam, tem alguns que realmente fazem, é importante a gente destacar isso aqui também, mas se todos realmente se engajassem nessa causa que é o terceiro setor, eu tenho certeza que com o passar de 10, 15 anos, a gente estaria transformando a vida das pessoas e mudando pouco a pouco, né? Porque não é uma transformação rápida. Quando a gente fala que o Instituto Galo tem 3 anos e é hoje, se não for a maior, uma das maiores referências aqui na América Latina, né? Ela vem através de organização, ela vem através de compliance, ela vem através, né, de um contexto onde tudo que a gente faz aqui é para ir para a ponta, né? A gente se força o tempo todo a ter o mínimo de gasto para que toda a verba arrecadada realmente seja direcionada para a ponta, ou seja, que o efeito seja aquilo que a gente almeja que esteja na nossa cartilha, nas nossas diretrizes, né? O Instituto Galo ele é feito, ele é criado para impactar a vida de pessoas. Então, eu acho que se a gente pudesse ter realmente uma organização dos clubes, aí junto à CBF, que também esteve aqui presente nesse congresso citado pela Maria Alice, eu tenho certeza que o nosso país ele tem mãos e tem também poderio financeiro suficiente para poder, né, modificar a vida de muitas pessoas. E tem também que você tinha falado sobre a torcida, né? A torcida é muito importante, as torcidas nos clubes, né? A gente engajar ela nesses movimentos sociais. Então, a gente sempre faz isso aqui, quando a gente tem alguma campanha, campanha do agasalho, né? Arrecadação de alimentos que a gente faz, que a gente também tem a Quentinhas do Galo, a gente faz uma parceria com o Nenete Eventos, então em shows deles a gente arrecada alimentos. Então a gente procura sempre estar ao lado da torcida e buscar ela para perto da gente. É o grande benefício, né, de estar linkado aí a um clube de futebol, porque você já tem um público fiel que vai te escutar, né? E aí eu acho que isso fomenta também muito a cultura de doação, que precisa ser muito fomentada no Brasil hoje, né? Agora, eu achei muito interessante vocês falarem da questão desse congresso, porque mostra a profissionalização que já está havendo no terceiro setor e que agora também está chegando até os clubes, né? E aí eu entro na questão da. Vocês falaram muito do compliance, da governança. Eu entro agora na questão da captação de recursos, porque eu acredito que muitas pessoas devem associar que essa captação também tem a ver com o público nos estádios, né? Como é que é essa captação dentro de um instituto, de um clube, né, de futebol? Mas creio eu que também você vem da sua experiência lá da Sopoc, né, Maria Alice? Que você já era captadora de recursos lá
Então, quais as estratégias vocês utilizam aí? Deixar claro, né, que o Atlético, o Instituto Galo é totalmente independente financeiramente do Atlético. A gente realmente é uma luta para conseguir, né, os valores para manter um instituto e para ajudar as pessoas. A gente tem os projetos são através de incentivos fiscais, né, através das leis de incentivos, e a gente procura as empresas para poder apoiar os projetos que a gente tem, que a gente vai fazer em captação, né, e executá-los. A gente tem um grupo de pessoas que nos ajudam mensalmente com o valor no Instituto Galo, são mais de 300 pessoas, né, que nos ajudam. A gente faz leilões de camisa, a gente faz eventos, e isso tudo é muito trabalho, né, que a gente tem para arrecadar os valores para manter o Instituto Galo, fazer essas ações sociais todas que a gente tem que fazer. E junto às ações tem os projetos também, né. Então você tem as leis de incentivo que financiam alguns projetos, mas é importante destacar aqui que há uma diferença entre projeto e ação, né. A ação ela é 100% custeada, pelo Instituto Galo através dessas arrecadações que a Maria Alice falou. Os projetos são por leis de incentivo ao Isso. esporte, etcétera. Então, aí você tem Lei Rouanet e por aí vai, mas, o grosso do instituto, não só, a parte de ações, a manutenção do dia a dia do instituto dia a dia do instituto, ela vem através dessa arrecadação de terceiros, né. Então, você tem o Clube do 113, que é o que a Maria Alice está citando aqui agora, e você tem esses leilões, essas questões envolvendo todas aí o Atlético, que você usa o peso da marca, né. Então, o atleta entra em campo, utiliza uma camisa, essa camisa ela já sai direto ali do vestiário para uma secagem e aí ela é vendida. O dinheiro é revertido 100% aqui, para as ações do Instituto Galo, para a manutenção do Instituto Galo. Mas, reafirmo, né, a maior parte dessa verba realmente ela vai para a ponta, ou seja, para as pessoas que mais precisam. A gente aqui é auditado, né, todos os anos, as nossas contas são auditadas, então a transparência ela vem em primeiro lugar também para o instituto. E a Ernest Young, que faz a nossa auditoria, a gente tem uma revista anual, né, que é um relatório de gestão, que tem todas as ações sociais que foram feitas no ano anterior. A gente tem a prestação de contas e auditoria com o parecer dos auditores. Então, a transparência para a gente é muito importante, Silvia. É, no terceiro setor é fundamental, né. Agora escutando vocês falando dos desafios que vocês têm para captação, eu fico pensando, por estarem ligados aí a um time, isso facilita ou dificulta, né? Já que o futebol aí é uma paixão nacional, como que vocês lidam com os empresários e parceiros cruzeirenses e americanos, por exemplo? Tem que ser bem estratégico na hora de abordar, né? Realmente acontece, né, acontece empresas que realmente não optam por não apoiar, por ser um time de futebol. Tem pessoas, tem clientes cruzeirenses, atleticanos, né, então não opta por realmente não, mas são muito poucas, tá. A maioria quer ajudar, tem esse dom de querer ajudar, então ela não preocupa com isso. Vê que o trabalho é bem feito, então, realmente, aí apoia, mas algumas sim têm essa preocupação. E a questão dos jogadores também, que eu fiquei pensando aqui, é o Henrique falando, né, os jogadores terminam uma partida, já pega aquela blusa, ela já pode ser leiloada, enfim. Como é que é a relação dos jogadores? Claro que, né, grandes personalidades como, por exemplo, o Hulk, o Paulinho, a Arana, têm um poder gigantesco de mobilização. E aí como que o instituto pode se beneficiar também através dos jogadores? Eu acredito que há um envolvimento que é muito fácil envolvê-los também com essas questões, até porque numa pesquisa recente também do Instituto MOL, ela revelou que 24% dos torcedores fariam uma doação se esse fosse um chamado do clube ou de algum jogador, né? Ou seja, também é um terreno fértil para tanto arrecadação quanto conscientização de várias causas, né? Nós, do Instituto Galo, né, nós temos só que agradecer os jogadores, porque eles nos apoiam muito. A gente pede, às vezes, algum vídeo para fazer, para alguma ação que a gente campanha que a gente está fazendo, eles prontamente fazem, assinam, autografam as camisas, né, que não é uma coisa fácil, que não são poucas, eles já têm outras demandas de camisa,
Então, assim, nós temos só que agradecer, eles são muito envolvidos sim com o Instituto Galo, né, e as esposas também, eu procuro envolver as esposas de alguns jogadores, né, em alguns eventos. Então, realmente, assim, é tranquilo para a gente. E a gente cada vez mais precisando deles, né, desse apoio deles, né. Ô Silvia, acho que é importante também destacar, nós temos uma ação nova que a gente está fazendo, que é o encontro com o ídolo. Sim, E aí a gente leva, várias crianças, pessoas vários com deficiência. adolescentes que têm algum tipo de deficiência, né, para poder encontrar com o ídolo. Então isso acontece ao fim de cada partida. Então os jogadores, ao sair do vestiário, eles se encontram com essas crianças, com esses adolescentes, e ali tiram foto, brincam, assinam a camisa, sabe. Então é um momento muito especial, acho que para os jogadores e naturalmente para o instituto e para aquelas pessoas que estão sendo, de certa forma, acolhidas ali também, né. Com certeza. Eu vi recentemente, acho que era um torcedor do Vasco, que ele pediu para o Hulk para dar uma aliviada, não é isso? E isso é maravilhoso, né, quando a gente fala em arrecadação, em doação, porque a gente conta histórias, né, histórias reais, e aí a gente emociona, e acho que a questão da doação, ela é muito emocional, né, e aí histórias para contar é o que não faltam, né, em momentos como esse, né. Eu assistindo esse vídeo, eu fiquei super emocionada. A gente vê que realmente repercute, né. É, a emoção dos meninos, encontrando com o ídolo, que é igual como o Henrique disse, após os jogos, né, eles param, eles ficam não querem ir embora, tira foto com calma com as crianças, né. Então isso é muito importante, por isso que eu falo que a participação deles é muito boa mesmo com a gente, graças a Deus. Agora, o fato da sede do instituto ter ido para dentro da Arena MRV, né, que é a Casa do Galo, ajuda muito a viabilizar ainda mais ações, né? Fora as externas, o que tem sido feito internamente, né? Ouvi falar sobre um complexo que será criado no entorno da arena. Como é que é isso? É, principalmente o entorno que a gente tem que ajudar, né, porque foi uma das contrapartidas também para a construção da arena, a gente fazer ações sociais no entorno. Fizemos uma parceria com a igreja local aqui perto e estamos fazendo lá um mini ginásio, né, coberto, e lá vai acontecer a nossa escolinha do futuro, que é a escolinha de futebol, com atendimento psicológico e de assistente social, e com as oficinas. A gente vai ter orquestra e a charanga do galo acontecendo nesse lugar. As aulas de inglês em parceria com um dos nossos doadores do Clube do 113, que é essas pessoas que nos apoiam mensalmente, oferecendo cursos para as crianças e adultos também do entorno. O Galo Pong, que é o tênis de mesa do Galo, vai acontecer lá e futuramente as quentinhas do Galo iremos fazer nesse local também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ô Estamos só terminando esse projeto. ô Silvia, só um detalhe sobre as quentinhas do Galo, para não passar desapercebido aqui. Veja bem, a gente entrega a cada ano 13.000 marmitas. E esse ano, na verdade, serão 26, porque nós entregamos mais 13.000 no Rio Grande do Sul, na tragédia que teve lá. Sim, E um outro detalhe, você vê que não tem fronteira, né? O torcedor hoje do Internacional, ele é torcedor do Atlético, e o torcedor do Grêmio também é torcedor do Atlético, assim como do Juventude, por um fator específico. Acho que todo mundo pôde acompanhar aí a jornada, né, do Instituto Galo, do Atlético, em relação ao Rio Grande do Sul, mas nós vamos entregar, em parceria com o Servas, né, 70 casas no Rio Grande do Sul para os atingidos aí pelas enchentes. A gente foi lá, já fez a entrega de 2 dessas 70 casas. O Dunga é um dos nossos parceiros aí, inclusive, né, até mesmo para identificar quem realmente precisa da casa. Ele vai ao local, ele vê como é que é a rotina da pessoa, se realmente precisa, se não precisa, enfim. Então, o Instituto Galo entrega aqui em Belo Horizonte, ao longo de 2024, 13.000 marmitas, ou seja, nós estamos matando a fome das pessoas, né? Nós estamos falando de uma capital, né, de uma metrópole como Belo Horizonte, com 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, onde as pessoas passam fome, não tem dinheiro para comprar comida. E aí vai o Instituto Galo, né, atinge essas pessoas de certa forma, e ali a gente faz realmente ações para beneficiar o máximo. Você vê que a gente está em várias pontas, né? Visita hospitais, creches, tem projeto social. Maria Alice citou aqui o complexo envolvendo na escola de inglês. Então, assim, você tem várias ramificações do Instituto Galo e a gente tenta realmente atingir o maior número de pessoas e não só atingir por atingir, mas realmente fazer uma entrega para que essas pessoas de fato sejam beneficiadas de alguma maneira.
Perfeito. Henrique, te escutando, eu fiquei pensando aqui até na questão dessa rivalidade que existe entre times, o quanto isso também é benéfico, né? Eu lembro na época que estava o acontecimento mais recente do Rio Grande do Sul, que o Inter, que todos os times do Sul, eles agradeceram o Instituto Galo, né? Pelas doações, eles se mostraram receptivos e solidários, agradecidos a tudo que vocês fizeram. Isso, de certa forma, também minimiza, né, essa questão da rivalidade entre os times, entre as torcidas, mostra que futebol, né, como fala, é muito mais do que futebol. E aí eu também fico pensando, quem já é torcedor de um time sempre vai ser, né? Não tem aquela questão do que vai determinar o que um clube, de um clube ter um instituto social, se isso vai determinar se uma pessoa vai ou não torcer por aquele time. Mas como é que vocês enxergam o impacto na relação do torcedor com o time, através de todas essas ações que vocês realizam? Os torcedores, né, eles ficam assim, tanto que fizemos nessa questão do Sul, que foi mais impactante, fizemos um treino aberto na arena e vieram mais de 20.000 torcedores, né? É uma arrecadação de Foi, 666 mil reais foi no jogo. 666 mil reais nesse jogo. Aí você vê como que é a aproximação da torcida quando acontece uma tragédia. Foi apoio total mesmo, né? E nós só temos que agradecer os torcedores também por esse apoio que tem dado ao Instituto Galo. Silvia, para destacar aqui também que eu acho que a parte envolvendo o Rio Grande do Sul, ela tocou muitas pessoas, mas a gente vê no dia a dia aqui no próprio Instituto Galo circunstâncias do tipo, eu sou torcedor do América, eu sou torcedor do Cruzeiro, mas eu acompanho o trabalho de vocês, eu acho muito legal o trabalho de vocês, né? E até na semana passada, No Congresso, aqui né? no Congresso, eu ouvi de um cruzeirense o seguinte: olha, acompanhei o Congresso os 2 dias. Não me tornei atleticano ainda, brincando e rindo, né? Mas assim, se eu não fosse cruzeirense, certamente hoje seria atleticano muito em conta desse trabalho que o Instituto Galo faz. Eu tive voluntárias cruzeirenses que vinham aqui nos ajudar a montar os kits. Ela perguntava para mim: eu posso ir? Eu falei: lógico que pode, sem o menor problema. Aí vinham, nos ajudava a montar os kits para entregar nas creches, que a gente dá um copinho, uma mochilinha e a camisa para os meninos. Então, na hora da responsabilidade social e na hora de uma tragédia igual foi do Rio Grande do Sul, os times se unem, né? Ô, Silvia, olha para você ver, o River veio aqui na semana do Congresso, nós seremos adversários aí na semana que vem, né? E mesmo assim nós vamos fazer uma ação social aqui com eles e lá na Argentina também. Porque assim, dentro de campo é uma batalha, é um momento onde os clubes cada um vai defender o seu, mas fora de campo não precisa de ter essa guerra, pelo contrário, acho que se você estimular as pessoas a se conectarem, a tendência é que a gente tenha uma evolução, não só do ponto de vista, né, da entrega social, mas uma evolução como pessoa mesmo. Por que eu tenho que brigar com o próximo, né? Se eu posso ter convergência de ideias e ali ser parceiro em outras instâncias também. Claro, claro, é uma questão mundial, né, a gente vê isso tão forte na Europa, né, e a gente também, infelizmente, ainda tem que lidar com algumas situações aqui que eu acho que esses momentos contribuem muito para amenizar e diminuir essa rivalidade, né. Agora, vocês falando tanto, desse congresso aí, vocês também estiveram na Argentina, né, no encontro de clubes que têm institutos parecidos. É uma nova tendência dos clubes, assim como as empresas, estarem mais conectadas com questões socioambientais? O que vocês têm visto aí com relação aos outros times? Sim, eu fui, foi em março, né? Foi o congresso, foi no River Plate, foi o primeiro congresso deles também, né? Sim, muito envolvidos com a questão ESG, né? Que está agora em alta, que as empresas, os times de futebol todos têm que aderir, né? E inclusive aqui no Instituto Galo a gente está com essa preocupação, meio ambiente também, fazer essas ações sociais citando, né? E tudo que a gente está. Tem uma questão que a gente está olhando agora, na hora de fazer, por exemplo, uma quentinha, a gente usar alimentos desidratados, né? Que são. Nas, Tem a questão também dos caminhões, que a gente vai ter ações, por exemplo, aí, né, onde nós entregamos roupas, alimentos e etc. Talvez começar a fazer essas ações por caminhões, né, elétricos, por vans elétricas, que aí você já está
reduzindo ali a emissão de carbono, né. E, pra você ter uma ideia, o nosso congresso aqui, nós fizemos um cálculo, a gente trouxe uma empresa, essa empresa fez um cálculo, né, de quanto foi gasto de combustível para todas aquelas pessoas estarem aqui, quantas vieram por avião daqui, né, da cidade deles até Belo Horizonte, dentro do hotel, que se consumiu de energia, etcétera. Então, no próprio congresso, a gente já, plantou 49 árvores para poder realmente, né, Uhum. reduzir essa emissão de carbono. E quando você pergunta se os clubes, se já existe uma diretriz onde os clubes realmente estão engajados nesse processo, eu diria que não, tá. Hoje os clubes ainda estão muito distantes de terem uma sinergia ou realmente trabalharem de maneira, organizada. O que existem são ações, diria eu, isoladas hoje, tá, onde cada um está fazendo o seu, mas o Instituto Galo, através desse próprio congresso, nosso principal intuito foi: vamos reunir ideias e vamos trabalhar para que esse congresso, por exemplo, não fique só aqui em Belo Horizonte, talvez, no ano que vem seja feito em outro lugar, depois volte para cá de novo, porque você vai maximizando a mensagem. A gente não quer ter a mensagem para a gente. Eu até citei, durante o congresso o seguinte, hoje o Instituto Galo, a gente olha e vê o Instituto Galo como uma referência no país e na América Latina também, mas a gente gostaria que os outros também fossem essas referências. Quem sabe daqui a 10 anos a gente possa olhar para o lado e falar o seguinte: opa, espera aí, essa história começou lá atrás com o Instituto, mas hoje eu posso aprender com esse cara que está aqui do meu lado, ele está fazendo um negócio tão bom, até melhor do que o meu. Nós não queremos ter isso para a gente, tá? A nossa ideia é que realmente seja compartilhada. E aí, você citou a pauta do meio ambiente, vamos acessar a pauta do meio ambiente, sustentabilidade, energia renovável, tudo que a gente puder fazer, né, para poder realmente criar esse contexto, porque o ISD é um todo, né? É governança, sustentabilidade, é social, e aí a gente faz de tudo para poder realmente criar essa cooperativa ou essa cooperação entre esses players aí, para que a gente possa realmente maximizar a nossa mensagem. E nós já tivemos clubes que nos procuraram para saber o que que o Instituto Galo faz, como ele atua, né. Então nós tivemos a Fortaleza, é um dos primeiros clubes que nos procurou para poder fazer o que a gente faz lá em Fortaleza, o Ituano, São Paulo, Vasco, né. Então isso é muito importante para nós. É o que o Henrique falou, a gente quer dividir com todo mundo, compartilhar a nossa experiência aqui dentro do Instituto Galo, para que eles façam também, né. É, até porque não existe concorrência, né, no terceiro setor ou impacto. Cada um trabalha em territórios muito distintos e com um público que é muito fiel e muito peculiar daquele time também. Então, dá para sim facilmente ser replicado e ter essa união que vocês estão falando aí, né, que vocês também estão promovendo, né, ao fazer um congresso como esse, de ter essa união para realmente compartilhar práticas, iniciativas que todos têm feito e que têm surtido um bom resultado, né? Falando da questão ambiental, teve uma vez que eu fui num jogo, eu sou atleticana e eu tenho 2 atleticanos aqui que não me deixam perder nada, né. E teve a questão do copo, que eu achei super interessante, né, de ter o copo dentro dos estádios, eu sei que aí já é uma iniciativa provavelmente da Arena e do Galo, né, mas ter o copo ali e reutilizar, e eu lembro que depois a própria atendente falou comigo: "No próximo jogo pode trazer, então você não precisa comprar um outro", né. Eu achei super interessante, eu lembro que eu até divulguei isso, deu um super movimento aí, um bom retorno de todo mundo gostando dessas iniciativas. Eu acho que é um terreno muito fértil, que dá para trabalhar infinitas iniciativas, né. E aí eu perguntaria para vocês, quais são essas grandes vantagens e desvantagens de se trabalhar com filantropia dentro de um grande time de futebol? É igual nós já falamos, né, as vantagens são muitas, né, você tem um nome por trás da filantropia, né, e um nome que tem uma direção, né, competente também conta, né. Então a gente trabalha junto. É lógico que o Instituto Galo é independente do Atlético financeiramente, mas a gente sempre está atuando em conjunto, em parceria, em ações sociais. Os pets que são feitos em quase todos os jogos, os jogadores têm os pets. A comunicação do Atlético e do Instituto Galo está sempre junta, fazendo com esses mesmos objetivos. O Henrique pode até falar melhor sobre isso, né? Que cada jogo a gente está fazendo uma campanha
de acordo com o momento, né, de acordo com aquele mês. Então, assim, a gente está sempre atrelado ao clube. Quando você me pergunta sobre vantagem ou desvantagem, as vantagens são muitas. A Maria Alice já citou aqui a maior parte delas, principalmente por envolver a paixão do torcedor, que aí você pode maximizar ela levando para o terceiro setor. E desvantagem, sendo muito honesto, até hoje eu não consegui ver nenhuma desvantagem, Também não. acho Eu que acho não. que, na verdade, o que a gente deveria fazer cada vez mais e estimular os outros clubes também é usar esse impacto da imagem que o clube tem com os torcedores, né, muitas vezes voltado só para o futebol, caminhando isso também para a filantropia, para o terceiro setor em termos gerais aí. Maravilhoso. É, quando vocês falam que um cruzeirense quis participar das ações aí, fica realmente difícil pensar em alguma desvantagem, né? Porque na hora a gente só pensa na questão da rivalidade, enfim. Mas até isso, esses institutos e as ações conseguem quebrar, né? Bom, o que que a gente pode esperar então para 2025 no Instituto Galo? É, cada vez crescer mais, trabalhar muito, trabalho tem muito trabalho, né? E a gente está mais projetos sociais que estão em captação agora, através de leis de incentivo, que agora até dezembro a gente contacta as empresas e cada empresa pode doar 1% do valor do imposto de renda. Né. Essa captação de recursos ela é feita, né, pelo imposto devido Aí, ou o imposto imposto a de- ser restituído. Você pode doar qualquer um dos é. 2. Então, a gente agora é um trabalho feito, né, com as empresas até o final do ano. A gente tem um núcleo de projetos aqui dentro do Instituto Galo, uma equipe que trabalha com, escreve o projeto, esse projeto é aprovado no conselho, a gente tem a captação de recursos e depois a gente tem a prestação de contas e o relacionamento com as empresas que doaram. Então, é o ano inteiro, não só agora no final do ano, porque também tem empresas que doam o imposto de renda devido durante o ano, é trimestral a doação, e tem outros que é anual. Então, a gente tem esse trabalho o ano inteiro, e o relacionamento e a prestação de contas com as empresas é muito importante. O que a gente espera sempre para o ano seguinte são mais desafios, né, porque você se desafia a poder trabalhar mais em prol do outro. Obviamente, ninguém está aqui, né, trabalhando de graça, não é isso, mas sempre, mantendo na cabeça de todas as equipes, e eu posso falar isso como um gestor da minha equipe, mas que as outras também trabalham da mesma forma, que o grande desafio é a gente impactar a vida de pessoas. E quando a gente fala, por exemplo, do Rio Grande do Sul, a gente teve lá, a Maria Alice estava também presente nessa ação. Eu vou contar uma história breve aqui para você entender, e eu acho para poder ilustrar também o seu ouvinte aí um pouquinho do que é o trabalho do Instituto. A gente foi entregar 2 casas. Na segunda casa, a gente imaginou que a pessoa já estava morando nessa casa. A gente não sabia que ela não estava morando lá. E ela chega, para ela foi uma surpresa, é a primeira vez que ela estava acessando aquela casa, ela não tinha visto ainda. E antes, ela morava no mesmo local, só que era uma casa construída, né, à base ali de pau a pique com um telhado de lona. E aí veio uma chuva, furou esse telhado de lona dela, o chefe, né, conseguiu fazer uma vaquinha, e aí fizeram um novo telhado de lona, só que veio essa chuva mais forte que levou tudo embora. A casa acabou, não tinha mais nada lá. E aí o instituto, a gente vai lá, constrói essa nova casa, e a gente foi entregar essa casa, mas a gente imaginou que ela já estava morando lá. E aí chega essa pessoa. Quando ela chega, ela fica completamente emocionada. Primeiro que ela não sabia que tinha uma casa nova ali. Segundo, que lá dentro estava o Dunga, estava a Maria Alice, enfim, pessoas que ela já tinha ouvido falar ou já conhecia também. E nisso ela entra dentro da casa, tomada por uma emoção muito grande, e fala para a gente o seguinte: olha, gente, eu tenho uma geladeira. Meu Deus, vocês me deram um fogão. É. Nossa, mãe, meu filho agora tem uma cama para poder dormir, tem um colchão para poder dormir. Coisas que para a gente, no nosso dia a dia, né, tá muito distante da nossa realidade. Mas esse impacto que a gente tem em circunstâncias como essa, como a ação que a gente fez para o norte de Minas aqui agora também, a gente se depara com realidades que não são as nossas e nos movem cada vez mais, né, nos faz, instiga a gente o tempo inteiro a querer buscar mais para atingir cada vez outras pessoas como essa senhora, né? Porque assim, na nossa realidade ela não está presente, mas tem um mundo gigantesco de pessoas aí fora
né, que estão precisando da minha ajuda, da ajuda da Silvia, da Maria Alice, da Romélia, da Amanda, de 1000 pessoas que estão envolvidas hoje no Instituto. Então, a gente se deparar com casos como este, né, nos estimula mais a buscar e a querer, né, encarar essa realidade. E para a gente poder fechar aqui também, dando um spoiler, nós vamos iniciar no jogo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, o troco solidário aqui dentro da arena. É a primeira vez que isso vai acontecer, ou seja, nós vamos espalhar vários cartazes aqui na Arena MRV, o Atlético, a comunicação também vai nos auxiliar nisso, onde o torcedor, através da compra dos alimentos, das bebidas dentro do estádio, terá a opção de doar 50 centavos ou R$ 1 para o Instituto Galo. Ou seja, é mais uma maneira da gente poder, e aqui eu faço uma prévia contando a história, né, dessa senhora, para poder mostrar ao torcedor e ao web espectador aí o seguinte: olha, 50 centavos para você pode não valer muito, mas para essa pessoa vai valer demais, porque é o seu 50, é o do outro que forma esse todo para que a gente chegue até a ponta e faça valer o Instituto Galo. Perfeito. É um modelo que dá muito certo, né. Estando dentro de casa, mais fácil ainda, né. Olha, eu já acompanhei algumas ações com vocês escutando você falando desse caso lá do Rio Grande do Sul, eu posso imaginar a emoção que vocês presenciaram, que vocês sentiram, assim como eu também estava numa comunidade aqui em Belo Horizonte, no Acabamundo, que a gente fez uma ação, eu presenciei junto com a eu acompanhei a ação do Instituto Galo junto com a Cruz Vermelha, e aí a mãe falou com o menininho: "Nossa, mas hoje a gente está muito importante, até o galão da massa veio ver a gente. Ele veio nos ver, meu filho, olha só quem está aqui". Ela se sentiu importante, né, com a nossa presença, vendo ali o mascote do time do coração do filho, o filho com o olhinho, ele nem piscava. Isso realmente não tem preço, né. Então a gente sabe que a gente pode impactar, não existe nem o pequeno ou o grande impacto, né, impacto é impacto e quando ele chega até quem realmente precisa, é isso que nos move, né, isso que faz a gente continuar. Bom, quem quiser ver mais do trabalho do Instituto Galo, tem as redes sociais, tem o site também, né, onde que encontra? O nosso site está em construção, mas hoje a gente está em todas as redes, tá? Então, Instituto Galo mesmo, só buscar no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, a gente está presente também, no Facebook, em todas as plataformas e em breve nosso site também estará ativo aí para as pessoas poderem acessar. Maravilhoso. No Instagram, nas redes sociais, @Instituto Galo. Bom, só tenho a agradecer pelo tempo de vocês aí, por essa troca, várias informações. Espero que inspire quem esteja nos escutando, independente do time, mas que leve para o seu time, né, essas ideias. Acho que o envolvimento do torcedor também é fundamental, é uma troca que tem entre o clube, entre o instituto e o torcedor também. Então, espero que só tenha inspirado cada vez mais pessoas. Queria agradecer também, Silvia, a todos aí, e agradecer a torcida, os jogadores e a toda a equipe aqui do Instituto Galo, trabalhamos todos juntos, ao Henrique, que está sempre presente em tudo comigo, nosso diretor de comunicação, super eficiente, né, que fez o congresso aí sozinho e cada vez atuando mais no Instituto Galo. Silvia, agradeço a vocês aí pela oportunidade, né, da gente estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho também. E naturalmente, se as pessoas, você que é cruzeirense, que é atleticano, que é americano, porque às vezes o torcedor do Galo também ainda não conhece a gente, tá? Por mais que o Instituto Galo tenha aí esse nome, é importante frisar que a gente vive realmente numa bolha, né? Então, o cara que está no interior, a internet consegue alcançar. O cara que às vezes não vem ao estádio, que não está presente na capital, né? De alguma forma a gente consegue alcançar essas pessoas em programas como o seu. Então, é agradecer, né, pelo carinho conosco e naturalmente, dizer às pessoas que, seja para o Instituto Galo ou para o clube do seu coração, estimule mais, né, a gente a criar campanhas e a educar as pessoas de que a responsabilidade social, ela não é só para os clubes não. A responsabilidade social é da sociedade, de cada um que vai se doar pelo próximo. Perfeito. É muito mais que futebol, né, como dizem, e acabamos de provar isso. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse no meu Instagram. Vai lá no meu perfil @SilviaCastroDC. E até o próximo episódio.